Olá, queridos. É com gratidão a Deus e alegria no coração que estamos aqui para compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. A nossa oração tem sido que a bênção de Deus te alcance e que essa palavra venha fazer uma obra no profundo do seu ser. Eu sou a pastora Sônia, da Igreja Batista Missionária Ágape, em Copacabana. Quero, em meu nome, em nome da pastora Lídia, bem como da nossa congregação, agradecer a você que tem nos ajudado em oração, tem nos ajudado na divulgação desse canal. Que o Senhor te recompense grandemente. Amém? Eu gostaria de compartilhar com você nesse segundo domingo do mês de junho uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Josué. Josué capítulo 6, que nos fala da destruição de Jericó. Amados, a gente sabe que Jericó tem um sentido muito profundo espiritualmente falando, porque para a gente alcançar as bênçãos do Senhor, a promessa de Deus, o que Deus tem para nós, a nossa Canaã celestial, a Nova Jerusalém, nós temos que vencer muitas batalhas aqui, né? Enquanto estamos aqui nessa terra, enquanto estamos aqui nesse corpo. Mas o Senhor é o Deus que não nos desampara, não nos abandona, e é aquele que nos dá estratégia. Temos que nos aquietar e esperar de Deus a direção. Muitas vezes a gente quer dar a direção a Deus, quer tomar a frente de Deus e o problema só cresce. Mas quando nós ficamos na dependência de Deus, cada passo que dermos, cada atitude que tivermos será uma atitude que glorifica o nome do Senhor, e Deus se agrada daquele que se esforça em obedecê-lo. Aliás, a vitória só vem na obediência, na santidade, ouvindo o que Deus tem para nos dizer, para nos orientar, e esperando em Deus a nossa capacitação. É Deus quem nos capacita. Então, Josué, capítulo 6, nós leremos dos versículos de 1 a 5. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós sois todos homens, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas. Louvado seja o nome do nosso Deus. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Aleluia, Pai, quero bendizer teu nome nesta hora pela tua palavra, que teu Espírito aplique a revelação ao nosso coração, o ensino que o Senhor tem para nós, o renovo que o Senhor tem para nós. E a ti, amados, somente a ti toda a honra e toda a glória é a minha oração em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados, Jericó era uma antiga cidade da Palestina, às margens do Rio Jordão. Por muitos anos, a veracidade da existência da cidade de Jericó foi questionada por muitos, mas não por nós que cremos, amém? Na palavra de Deus, mas há um pouco mais de 130 anos atrás, arqueólogos descobriram em escavações evidências que comprovam a existência da cidade de Jericó. É bom ressaltar que a nossa fé não depende das evidências científicas nem das evidências arqueológicas. A nossa fé é concreta na veracidade da palavra de Deus, amém? Mas a gente vive tempos em que os homens querem julgar a Bíblia, a cultura quer julgar, eles querem julgar a Bíblia através da cultura, ele quer julgar a Bíblia através de ideologias, de movimentos, mas a verdade é que a Bíblia julgará a todos. É a Bíblia quem julga a todos. Louvado seja o Senhor. E nessas escavações, queridos, eles chegaram à conclusão que a cidade de Jericó deveria ter cerca de 32 quilômetros quadrados, um pouco mais aproximadamente, e tinha 2 muralhas paralelas, cuja distância entre uma muralha e outra era em torno de 5 metros. E as muralhas deveriam ter
Alguns dizem 8, outros dizem 10 e até 12 metros de altura. Então a gente sabe que corresponderia ao quê? A um prédio de 4 ou 5 andares. A conquista de Jericó, ela foi uma guerra tanto de conquista para o povo de Israel, né? Era uma promessa, começava por ali a conquista da Canaã, a terra que Deus prometeu ao seu povo, que Deus prometeu a Abraão, bem como também, amados, é uma guerra onde o juízo de Deus estava sendo aplicado. Porque os habitantes dali, eles sacrificavam até mesmo seus filhos, e era uma das principais sedes do culto idólatra. Ali se concentrava tudo que era de mais vil e degradante na religião dos cananeus. Então a gente vê assim que Deus estava exercendo o quê? O juízo. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele também é um Deus justo. Ele é Deus de justiça. Ele é Deus que aplica o seu juízo no tempo determinado. Então, tal como Deus dissera a Josué, louvado seja Deus, que se preparassem para aquele grande acontecimento que foi o povo passar pelo Rio Jordão a pés enxutos, porque as águas que vinham descendo do rio, elas pararam, né? Elas vinham, e a água que já estava indo, ela continuou indo e da nascente, da direção onde vinha a nascente do rio, aquela água foi paralisada e o povo passou a pés enxutos. Assim também nós vemos Deus falando com Josué para a grande conquista que Deus tinha a colocar nas mãos do seu povo. Você crê que Deus tem uma grande conquista para colocar em suas mãos? Você de repente está ouvindo essa gravação e você está assim, já perdi a esperança, já não acredito mais em nada, deixa a vida me levar, é assim mesmo, já não creio. Não é isso que Deus quer. A palavra de Deus é clara em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus. Inclusive Josué, amados, ele foi um líder exemplar e ele foi um líder muito bem sucedido. Para você ser bem sucedido em tudo que Deus colocar em tuas mãos, para que as promessas de Deus se cumpram em sua vida, você tem que ser, eu falo isso a começar por mim, para mim a palavra em primeiro lugar, que nós temos que ser pessoas comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas com o reino de Deus e buscar uma vida de santidade. Então, Josué, a gente observa já no capítulo 1 que ele foi chamado por Deus. Deus tem nos chamado, queridos, para cada um de nós. E o chamado de Deus é sempre nos chamar para Ele. O propósito de Deus é que você, que nós vivamos para Ele. Louvado seja o Senhor. E aqui em Josué, no capítulo 1, versículo 2, diz assim, Deus falando com Josué, né? Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, o Senhor fala para Josué, dispõe-te agora, eu estou te chamando, há um chamado. Houve um chamado de Deus na vida de Josué, há um chamado de Deus na vida de todos nós. Aonde que Deus me chamou? Foi na cruz. Foi através do sacrifício de Jesus na cruz. Foi a declaração de amor plena, perfeita, exata, que excede a nossa compreensão, que Jesus chama todos os povos, tribos, línguas, etnias, nações, à sua presença santa e bendita. Josué, ele foi chamado por Deus. Josué, ele amava a palavra do Senhor. Deus fala com Josué, olha, você não se aparta deste livro, nem de dia, nem de noite, não se aparta, fica firme, me sirva, sempre olhando para mim, guardando os meus ensinamentos, os meus preceitos. Josué também, amados, ele era um homem que orava, ele era exemplar, ele era obediente à instrução de Deus, ele levava com seriedade a instrução de Deus e ele queria que todo o povo fosse fiel e obediente à palavra do Senhor. O propósito de Deus, queridos, é sempre nos levar para a presença dele. E a alegria o Senhor tem em abençoar o seu povo. A Bíblia é clara em nos orientar que quando nós
nos consagramos, quando nós obedecemos ao Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Louvado seja Deus. Você não precisa ir correndo atrás da bênção, a bênção é que chega até você. A bênção nos alcança. A bênção que nos busca sobre a ordem, sobre o comando do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Se parecer com Jesus deve ser o nosso maior sonho, o nosso maior propósito de vida, o nosso maior desafio. Nós sabemos que neste mundo nós passamos por lutas, por obstáculos e dificuldades. Nós passamos lutas internas e lutas externas. E uma reflexão, você nesse momento está passando, que tipo de luta você pode estar passando? Ou você irá passar, ou você já passou? Nós passamos por dificuldades internas e externas. Queridos, a gente sabe que existem dois tipos da pessoa ser um ateu. Tem um ateu que ele declara que não acredita em Deus. E tem aquele ateu que vive como se Deus não existisse. Infelizmente, até dentro da igreja. Existem pessoas que, eu falo tanto a igreja evangélica, a igreja católica, que ela vive como se Deus não existisse. Ela faz o que bem quer, ela dá vazão a toda a sua carnalidade, é uma pessoa cheia de superstições, uma pessoa, sabe, eu sou assim, mas não vou deixar de ir na praia no final do ano, não é para ver os fogos, nem a beleza do mar, mas é porque isso vai ser bom, vai trazer uma energia positiva. Amado, não existe energia positiva fora da presença do Senhor. Não existe bênção fora da presença do Senhor. Aliás, é bom ressaltar, quando eu falei em energia positiva, eu não estou falando que Deus é uma energia. Deus é uma pessoa que tem pensamentos, sentimentos e que, apesar da sua grandeza e glória, Ele se importa conosco, Ele nos ama, Ele é aquele que nos amou primeiro. Então, lutas e dificuldades são coisas que nós enfrentamos. Tem coisas que, ao nosso ver, é tão grande que a gente pode dizer que é como se fosse uma muralha. Uma muralha que, ao nosso ver, e com certeza para o povo de Israel, aquela muralha era intransponível. E os cidadãos ali de Jericó, eles estavam assim, se sentindo guardados. Temos um exército, estamos armados, a cidade está fechada e a muralha é forte. Mas, queridos, mais forte e poderoso é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. E, inclusive, as lutas e dificuldades, elas podem produzir atitudes e escolhas diferentes. Às vezes a mesma pessoa está passando pela mesma dificuldade, a mesma luta. Quer ver um exemplo tremendo? Dos 12 espias. 12 foram olhar a terra prometida, isso lá atrás, né? E o que acontece? 10 voltaram tão temerosos, tão inseguros, duvidaram do poder de Deus, da promessa de Deus, esqueceram tudo que Deus tinha feito. Que Deus tirou ele do Egito, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus deu o maná, que Deus mandou codornizes, que Deus transformou a água amarga em doce, esqueceu tudo. Inclusive aqueles 10 espias, a gente vê como a parte negativa é uma coisa terrível, porque eles contaminaram tanto o povo com o relatório que eles trouxeram. Em resumo, eles estavam dizendo que o acesso seria simplesmente impossível, que era uma cidade intransponível, que o povo chorou durante toda aquela noite. Já pensou? Eles vêm com relatório, eles trouxeram aquele relatório para o povo de Israel, e eles choraram por toda aquela noite. Eles, amados, eles murmuraram, e eles desejaram voltar para o Egito. Irmãos, tem pessoas que estão dentro da igreja e que, diante de uma dificuldade, quer voltar para o mundo. O mundo é lugar de morte. Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? É em Cristo que nós somos mais que vencedores. Pessoal, eu vou deixar a igreja. Amados, quando a pessoa fala que está deixando a igreja, ela está virando as costas para o próprio Deus. Porque a igreja é você, sou eu, nós somos a igreja. Nós somos a igreja e o plano de Deus é ter conosco uma família por toda a eternidade. Eu sei que às vezes a gente quer muitas conquistas a nível humano, mas eu não quero uma conquista que não esteja dentro do plano do Senhor. Porque uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando ela prospera, entre aspas, naquilo que Deus não aprova. Deus está deixando ela à sua própria sorte.
Então, amados, nós queremos ter em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Louvado seja o Senhor. Dos soldados que voltaram aos Estados Unidos depois de haver servido no Iraque, no Afeganistão, 14 mil deles se suicidaram, amados. A gente fica imaginando aqui que luta interna, que frustração, que quantos traumas ficaram na mente deles que eles não conseguiram, serem reinseridos, né, na sociedade. O trauma foi tão grande e de repente você está assim, olha, eu tenho trauma, eu sofri bullying, eu fui traído, eu fui rejeitado, eu tenho baixa estima. Tem aquela pessoa que tem a alta estima e tem aquele que tem a baixa estima. Eu tenho medo, eu sou insegura, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de ficar velho, eu tenho medo disso, daquilo outro. Eu estou com medo agora do que vai ser depois do pós, né, pandemia, que já está começando a abrir todo o comércio, a cidade a princípio está querendo voltar ao normal. Amados, a palavra de Deus é clara em dizer que nós não devemos temer. Não temas. Há 365 ou 366 vezes para o ano bissexto, não sei ao certo, a expressão não temas na palavra de Deus. Agora é importante, se você quer uma vitória, se você está aguardando uma vitória, se você precisa viver assim o milagre, o sobrenatural de Deus, ter em mente que a vitória é do jeito que Deus quer, a vitória é na hora que Deus quer, no tempo de Deus, e a vitória requer de nós santidade. Tem muita gente que está andando no deserto por causa daquele choro que foi resultado do relatório dos espias, por causa da murmuração, por causa da incredulidade, por causa da dúvida. Aquele povo ficou andando em círculo no deserto. E Josué e Caleb vieram o quê? Eles viram a mesma coisa, mas eles tiveram uma postura diferente. Porque antes de olhar para a dificuldade, Josué e Caleb acreditavam no Deus deles, no Deus que é fiel em suas promessas, no Deus que tudo pode. Hoje mesmo pela manhã, uma irmã ligou para mim e a gente vinha orando para a cura do câncer do irmão dela, e ela dizendo, meu irmão, desde o início, ele dizia, eu estou curado, Jesus me curou, eu creio que Jesus vai me curar. E não é uma forma de dizer por dizer, né? Não, a pessoa tem que sentir isso no coração. É a intimidade com Deus que vai nos dar o quê? Vai nos dar a revelação daquilo que está no coração de Deus. Há um segredo no coração de Deus com relação a você. Deus é aquele que nos revela. Creia na vitória. Se você está dentro do querer, da vontade, do propósito do Senhor. A vitória não é do jeito que queremos. A vitória é do jeito que Deus quer. Louvado seja Deus. Então, qual é a muralha que precisa ser derrubada na sua vida, meu querido, minha querida? Existe uma muralha. Eu hoje até meditando um pouco nessa palavra, está pensando quantas muralhas pela graça do Senhor eu consegui. Eu vi pela fé. Eu consegui não, Deus derrubou, né? Eu consegui não foi Deus, que Deus derrubou. E quantas outras o Senhor vai continuar derrubando? Deus é aquele que tem o melhor para nós. Tem gente que está enfrentando a muralha porque não consegue perdoar, porque tem um coração cheio de amargura, porque tem revolta, porque tem ciúme, porque tem inveja, porque tem medo, porque tem timidez, porque não se conforma com uma situação que está vivendo. Amados, nosso Deus é aquele que tudo pode, não há impossíveis para o Senhor. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa, não é o que fala ali no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31, não foi isso que Paulo e Silas falaram para o carcereiro? Que faço para ser salvo? Creia no Senhor, creia, Deus nos salva. Deus tem bênçãos para nós. Deus é aquele que cuida de nós em cada detalhe, em cada etapa da nossa existência. Nós ficamos confinados, daqui a pouco muitos já estão saindo para trabalhar, muitos já estão retomando a vida aí na sociedade, mas o Senhor estará conosco. Não temas, porque o Senhor estará conosco. A nossa parte nós temos que fazer, mas o milagre só Deus faz. Jesus, de repente, eu sou uma pessoa que não estou conseguindo algo, eu tenho uma dificuldade no eu na minha mente, eu não consigo dormir direito, eu sou muito nervoso, estressado, eu já não tenho mais esperança, mas o Senhor, Cristo vai curar tudo isso, Jesus vai derrubar essa muralha.
Porque, queridos, o inimigo, ele nos cerca e ele tenta minar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o Senhor. Inclusive, peça a Ele, peça a Jesus, Senhor, cura a minha dúvida, cura a minha incredulidade, traz de volta aos meus lábios um cântico novo. Deus é aquele que coloca um novo cântico em nossos lábios, queridos. Nosso Deus é aquele que tudo pode. Agindo Ele, quem vai impedir o agir, o operar, o realizar de Deus em nossas vidas? Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque aqui na carta de Tiago, no capítulo 1, tremenda essa palavra, no capítulo 1, eu vou ler os versículos 6 e 7. Coloca essa palavra no seu coração, que eu também estou colocando no meu. Precisamos, amém? Diz assim, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ela vai e vem. Quem duvida é assim, dá um passo para frente e um para trás, não sai do lugar. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, aqui em Tiago está falando assim, olha, não pensa que você que duvida, você vai alcançar alguma coisa da parte de Deus. Você não vai alcançar. Mas a palavra de Deus é clara em quê? Em dizer que o justo vive pela fé. Inclusive lá em Hebreus, queridos, me veio agora aqui um texto ao coração, lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 30, a palavra de Deus diz assim, falando dos israelitas em Canaã, diz assim, pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Amados, olha como Deus é misericordioso, bondoso, como Deus cuida daquele que se rende, aquele que tem um coração que se quebranta, um coração que reconhece a sua grandeza, o seu poderio. Então, o que aconteceu, queridos? Deus é tão tremendo que Ele deu para Josué as estratégias da vitória. De repente você está fazendo uma coisa, já fez várias vezes, já tentou muitas vezes e não está dando certo. Será que você já parou para pedir a Deus a estratégia? Pediu a Deus para lhe dar a direção? E Ele dando, será que eu fui obediente para fazer isso? Porque Deus deu as estratégias a Josué. É lindo, é muito tremendo esse texto. Louvado seja o Senhor. Deus veio em auxílio do seu povo, Deus não nos abandona. E temos sempre que depender de Deus e pedir direção e estratégia ao Senhor. Vamos lá em Provérbios capítulo 3. Nós temos que pedir direção. Quantas vezes eu ia para a reunião de trabalho, eu falava, Senhor, coloca nos meus lábios aquilo que eu tenho que falar, traz à minha memória aquilo que eu tenho que lembrar. Às vezes indo atender, fiscalização, me ajuda, me capacita. E até hoje, amados, eu vou fazer um alimento, uma comida, abençoa, Senhor, para que a minha família goste, para que seja algo saboroso, que não faça mal. Amados, nós temos que estar na dependência sempre do Senhor. Sempre, eu vou fazer compra, me mostra. Ou se não é, que eu nem compre nada, Senhor. Que eu fique em casa, tira de mim, trabalha no meu coração, eu coloco a minha vida, eu me rendo a Ti, Pai, para que a Tua vontade se cumpra na minha caminhada, na minha vida. Porque eu quero ser como Josué. Eu quero ser comprometida e bem-sucedida. Para que todos possam ver o quê? O Deus que eu sirvo na minha vida. Aquele negócio do testemunho, né, irmãos? Nós temos que dar um testemunho que só o Senhor é Deus e que Ele está na nossa vida e que Ele é fiel. E aqui em Provérbios, no capítulo 3, Provérbios capítulo 3, vamos ler, queridos, dos versículos 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amados, olha, não seja sábio aos teus próprios olhos. Eu sei como é que eu resolvo isso. Eu vou dar um jeitinho naquilo. Eu sei como é que isso funciona. Amados, vamos depender do Senhor. Deus é aquele que só Deus sabe todas as coisas. Só Deus é onisciente. Só Deus é a sabedoria, a justiça, o amor, a graça, a paz.
Só o Senhor é. E a palavra de Deus diz que não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Às vezes a pessoa está querendo a bênção do Senhor, vivendo uma vida distante da obediência, da santidade, da dedicação ao Senhor. Amado, se você, eu espero que ninguém esteja nessa condição, mas se você está vivendo dessa forma, fazendo aquilo que a sua carne quer, você vai pagar um preço, meu irmão. Vai ter uma colheita, a lei da semeadura foi estabelecida por Deus. Não passe à frente do Senhor. Tem horas que é para calar, e nós vamos ver isso aqui rapidamente, nas etapas que Deus estabeleceu, as estratégias de Deus para que o povo pudesse tomar Jericó e ter as muralhas derribadas, amém? E primeira coisa, lá no versículo 1 de Josué 6, a gente vê que a cidade, Jericó, estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. O que eles fizeram? Aquela cidade murada, fechada, no original o sentido é assim, eles fecharam os portões da cidade foram fechados, o exército armado e bem armado, e se sentindo até uma tranquilidade, porque o que eles vão fazer? Estou vendo nada demais, porque quando eles começaram a rodear, antes vamos, versículo 2, diz assim, no capítulo 6, versículo 2, então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amados, ali, olha, Deus já tinha assinado a vitória. Eu entreguei nas tuas mãos, Josué. Eu já entreguei. Eu penso assim, que Josué pensou assim, eu não preciso me preocupar em ter nenhuma estratégia, porque Deus já me entregou. Eu tenho que obedecer aquilo que Deus está me orientando. Eu penso assim, Josué, como ele era um homem de fé, ele sentiu assim no coração dele, essa certeza que essa vitória já era do povo de Deus. Aquela vitória já era dos israelitas. Louvado seja o Senhor. Entreguei na tua mão, Josué. Louvado seja Deus. E o Senhor fala assim a Josué, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. O Senhor falou, olha, por 6 dias, vocês vão fazer, e eles fizeram o quê? Uma marcha, né? Tem aí a marcha para Jesus, foi uma marcha para Jesus ali, literalmente. Uma marcha para glorificar o nome do nosso Deus que tudo pode. Do Deus que nos amou ao ponto de dar o seu Filho unigênito naquela cruz por nós. E houve uma ordem, né? Primeiro eram os soldados armados, depois vieram os 7 sacerdotes com as trombetas de carneiro, depois veio a arca tipifica o que? A presença de Deus no meio do povo, e depois os demais homens de guerra. E eles estavam por 6 dias rodeando aquela cidade. Mas o Senhor fala o que? No versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz e sonido dela, todo o povo gritará, com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amados, que coisa maravilhosa. O Senhor deu a estratégia. Qual era a estratégia? O Senhor queria, sabe o que, amados? O Senhor queria testar a obediência daquele povo. E o Senhor queria que a população de Jericó visse que não era o poderio militar dos israelitas que iria vencê-los, mas que era ele mesmo que estava guerreando em favor do seu povo. Amados, as pessoas precisam ver isso na nossa vida. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, do nosso jeitinho. Eu tive uma ideia, vou fazer assim, vou fazer... Não, amados, as pessoas precisam ver quem é o nosso Deus. Toda vez que eu tento passar à frente de Deus, ou que eu não me aquieto para ouvir Deus falar, as coisas ficam cada vez piores. É como aquela bola de neve que vai rolando ladeira abaixo, ela vai incorporando neve na descida, ela vai ficando cada vez maior. O problema às vezes cresce porque eu não estou me aquietando e ouvindo a voz do Senhor. A oração do justo pode muito esses efeitos. Clame ao Senhor, ore que você terá vitória, porque só Deus
pode nos dar a vitória perfeita, a verdadeira vitória. Só vem das mãos do Senhor. E nós vemos nessa passagem, queridos, o triunfo da fé. A fé, ela triunfa. A fé é triunfante. Parecia, eu fico pensando assim, como é que os habitantes ali deveriam estar pensando, né, sobre aquela marcha, aquela passeata em volta da muralha. Olha só, eles botaram os homens armados, depois vem os sacerdotes dele, tem uma arca no meio deles. Eles não entendiam que aquela arca era a presença de Deus para aquele povo no meio deles, a presença do Senhor com eles. Eu fico imaginando, fiquei pensando sobre isso e me deu assim um quebrantamento. Que coisa linda, né? A presença de Deus conosco. Amados, nós não podemos ver, mas tenha certeza que a presença de Deus está com você. Tenha certeza do amor de Deus por você, da bondade de Deus pela sua vida, da misericórdia de Deus. Tenha certeza que você não está ouvindo essa mensagem por ouvir. Deus tem vitória para você. Ah, mas aquilo, eu acho assim que isso é impossível. Mas não existe impossível para o Senhor. Há impossíveis para Deus. Aquela cidade humanamente era intransponível. Era uma cidade que não poderia ser derribada, que não poderia ser invadida. Mas Deus deu a estratégia e o próprio Deus derrubou aquelas muralhas. Foi uma ação miraculosa, sobrenatural do Senhor. Louvado seja Deus. Porque aqui no capítulo 6, fala assim, vamos ler agora lá o versículo 20, tá? Josué capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si. Louvado seja Deus. Amados, o povo, aquela cidade foi destruída. Aquela cidade foi destruída. Mas o Senhor preservou o quê? Deus preservou aquela mulher que era uma prostituta e que ajudou ali a abrigar os espias. E aquela mulher, o nome dela Raabe, ela era uma prostituta, e o Senhor é fiel. O Senhor, amados, quando nós damos uma palavra embasados na palavra, na direção do Senhor, Deus faz fazer aquela palavra se for dada pelo Senhor, se for uma direção do Senhor, porque Deus tinha um plano na vida de Raabe. Deus tinha um plano porque Raabe, ela se casou com Salmão e ela foi mãe de Boaz, que veio se casar com Ruth. Então, amados, Raabe, ela foi tão honrada por Deus que ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. É uma coisa assim, meu Deus, é uma coisa tão gloriosa que a gente fica assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Essa mulher foi tão, sabe, Deus teve misericórdia, porque tudo, quando fala assim que as muralhas ruíram, literalmente, no original, elas desmoronaram. Porque se elas caíssem assim, como é o normal para fora, ela iria atingir o próprio povo de Deus que estava circulando. Com certeza devia ter uma distância, mas poderia atingir. Mas elas desmoronaram. Deus derrubou aquela muralha. E eu não sei qual a muralha, se é a muralha da tristeza, da insegurança, se é a muralha da solidão, se é a muralha do medo, se é a muralha de algum complexo, de uma frustração, de um trauma do passado, que está impedindo você de ter alegria, impedindo que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Amados, essa muralha será derribada para o louvor da glória do nome do nosso Deus. Louvado seja Deus. E, amados, Deus operou um milagre de forma exata e perfeita. Creia que Deus é aquele que opera um milagre em nossa vida, em nossa caminhada, em nossa jornada, em nossa vida de forma exata e perfeita. Creia no milagre. Ah, mas olha, eu queria tanto isso, mas creia no milagre. Peça a Deus, fala com o Senhor. Vamos ver o grande exemplo, né? Paulo disse assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a gente tem outros exemplos na Bíblia que a gente pode falar, realmente essa pessoa tinha comprometimento com Deus. Essa pessoa ela não era perfeita, não. Paulo não era perfeito, mas ele se esforçou muito para se parecer com Jesus. Muito para ter uma vida realmente voltada para Deus. E a gente vê esse exemplo também na vida de Josué e tantos outros personagens, né, amados? Moisés também foi um homem assim, tiveram seus erros, seus deslizes, mas a gente sabe que foram pessoas que levaram Deus a sério, que amaram o Senhor e que respeitaram o Senhor. Então,
Que Deus te abençoe e que o Senhor opere aquele milagre. Porque, amados, o que é humano, Deus já nos capacitou para muitas coisas. Deus já fez o milagre de me capacitar para muitas coisas e você também. Mas tem coisas que nós precisamos do sobrenatural. Então, o milagre é com Ele. E Ele opera de forma exata e perfeita. É no tempo, é da forma que Ele quer. Não esquecendo que é com santidade que nós vemos a glória do Senhor na nossa vida. Ó Pai, eu quero bendizer o Teu nome neste momento, por essa mensagem, que o Senhor, que o Teu Espírito fale aos corações, Teu Espírito descortine em nossa mente, em nosso coração, tudo aquilo que está no Teu coração. Ó Deus, a Ti toda a honra e toda a glória. Eu quero Te bendizer porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A todos uma semana de paz e de alegria na presença do Eterno. Que assim seja o nosso Pai de amor e bondade. Em nome de Jesus.